Basicamente, a sociedade francesa do século XVIII era formada por 3 classes sociais, que aqui chamaremos de 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero. O clero, no caso, os representantes da Igreja Católica, como por exemplo padres, bispos e arcebispos. A igreja nesse período ela tinha grande poder, não somente espiritual, também como político. Graças à teoria do direito divino dos reis, que consistia no seguinte: a ideia de que o poder do rei vinha de Deus. Então, se o poder do rei vinha de Deus, todas as decisões que o rei tomasse era porque Deus assim o quis. O segundo estado ele era composto pela nobreza. Os nobres, eles tinham um grande poder também político. Eles não necessitavam pagar impostos e eles poderiam cobrar impostos nos territórios em que eles estavam, em que eles se encontravam. O rei também fazia parte da nobreza. O terceiro estado era composto pelos burgueses e camponeses. No caso, os burgueses, que eu falo aqui, seriam os comerciantes que viviam nas grandes cidades. E os camponeses seriam os trabalhadores do campo. No caso, os camponeses correspondiam a 80% da população francesa. Os comerciantes e camponeses tinham que pagar pesados impostos para sustentar o clero e a nobreza. É logicamente que isso também foi um dos fatores que levou à eclosão da Revolução Francesa. Obviamente que os camponeses e comerciantes, eles não achavam justo eles terem que pagar impostos, enquanto o clero e a nobreza não necessitavam pagar nada. E eram sustentados por esses mesmos impostos. Para piorar a situação, o rei Luís XVI, ele resolveu fazer guerra contra a Inglaterra. Para piorar a crise, a Inglaterra declarou guerra contra a França. Depois de 7 anos, a Inglaterra venceu essa guerra e tomou o território do Canadá dos franceses. O território do Canadá, que até então pertencia à França, passou a pertencer à Inglaterra. Nesse contexto, o rei Luís XVI, para se vingar da Inglaterra, resolveu ajudar os colonos americanos com a independência dos Estados Unidos. Apesar da França ter obtido uma vitória ao patrocinar a independência dos Estados Unidos e desestabilizar a Inglaterra economicamente, a França também teve um prejuízo financeiro, porque foi gastado muito dinheiro para que os Estados Unidos se tornassem independentes da Inglaterra. Foi gastado muito dinheiro com exércitos e outros detalhes de guerra. E é lógico que diante da falta de recursos econômicos, o rei resolveu usar a seguinte tática: aumentar os impostos. Porém, somente o terceiro estado, no caso camponeses e comerciantes, ainda tinham que pagar impostos. O clero, no caso os padres, bispos, arcebispos e os nobres, não necessitavam pagar impostos. Na verdade, viviam desses impostos. Então agora, a França ela não vivia somente uma crise econômica, mas também uma crise política. Porque os comerciantes e camponeses, eles não acharam justo, obviamente, que durante essa crise somente um pequeno grupo de pessoas, que correspondiam a 2 a 3% da população, não tivessem que pagar nada e as demais
classes sociais tivessem que arcar com as despesas da crise econômica.